Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora o nosso estudo de legislação para o concurso do município de São Francisco de Paula. Vamos estudar a lei orgânica do município, tá? A lei orgânica que é do ano de 2011, tá? Conforme está à disposição aí na apostila que acompanha o nosso curso. Sempre lembrando, né? Para quem ainda não foi meu aluno, para quem está fazendo o curso pela primeira vez, tá? Além das videoaulas, a gente tem as apostilas, tá? Que vocês podem baixar em PDF, onde além do conteúdo atualizado da lei, eu coloco alguns quadros comparativos que eu vou mencionar em aula e que vão te ajudar na hora de revisar, na hora de estudar, para chegar sabendo tudo no dia da prova, tá? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre lei orgânica. A lei orgânica, como o nome já diz, ela organiza a administração municipal. Ela vai falar da prefeitura, da Câmara de Vereadores, atribuições do prefeito, atribuições dos vereadores, como é que funciona a elaboração de projetos de lei, de alterações à própria lei orgânica, vai trazer informações sobre impostos, taxas e contribuições do município, sobre o orçamento, sobre servidores e tudo mais, tá? Nós vamos aqui fazer um estudo da lei orgânica, para que tu consiga entender bem como funciona a lei orgânica do município, sempre destacando como que as bancas costumam cobrar em prova, como que eu espero que isso vai ser cobrado na prova do teu concurso, tá? Vamos trabalhar, pessoal? Segue comigo aí. Lei orgânica, então, no artigo 1º aí, a gente tem a apresentação do município de São Francisco de Paula, que, como a gente sabe, ele é integrante do Brasil e do Rio Grande do Sul. Ele tem autonomia político, administrativa e financeira. E ele é regido pela lei orgânica do município, né? E outras leis que ele adotar, respeitando os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, como não poderia deixar de ser, tá? Então a principal informação é que o município de São Francisco de Paula, ele é autônomo em relação ao Estado e à União, mas claro que ele respeita as constituições e a legislação estadual e federal. O artigo 2º fala dos poderes do município. E aqui nós já temos a primeira provável questão de prova. A questão dos poderes do município. Porque quando a gente estuda os poderes na Constituição Federal, nós vamos encontrar 3 poderes. O executivo, o legislativo e o poder judiciário. Esses são os 3 poderes previstos na Constituição Federal. Quem é que tem esses 3 poderes aqui? A União, que nós temos a Presidência da República no Executivo, o Congresso Nacional no Legislativo, né, a Câmara e o Senado, e no Judiciário nós temos o STF, a Justiça Federal e tudo mais. E o Estado também possui os 3 poderes. O Estado do Rio Grande do Sul ele vai ter no Executivo o Governo do Estado, no Legislativo a Assembleia Legislativa, e no Judiciário nós temos o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul e comarcas espalhadas em diversos municípios do Estado. Esse é o poder judiciário do Estado. No âmbito do município, conforme a lei orgânica, no âmbito do município nós temos 2 poderes. Temos o poder executivo, que é a própria prefeitura, e o poder legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, tá? E a gente tem que cuidar, porque na hora da prova, a banca sabe que tu conhece a Constituição Federal e a lei orgânica, e ela vai tentar te confundir, trocando uma pela outra, dizendo, o município de São Francisco de Paula tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E aí tu vai dizer que está errado. Está errado porque não existe. Não existe poder judiciário em nenhum município. Não existe poder judiciário do município. Poder judiciário municipal. As comarcas da justiça espalhadas por todo o Estado são órgãos da justiça estadual. Pertencem ao Estado. O município não possui poder judiciário próprio, tá? Então, poderes do município são 2. Executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara de Vereadores, tá? Esses poderes que são independentes e harmônicos entre si. Esses 2 poderes, então, legislativo e executivo. Temos no parágrafo 1º, que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Claro, porque o poder executivo administra o município e o poder legislativo fiscaliza. Eu não posso estar ao mesmo tempo desempenhando funções nos 2 poderes, tá? Eles, até por causa da independência entre eles. Por isso mesmo, o parágrafo 2º nos traz que o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a do outro. E não pode um dos poderes passar para o outro a sua atribuição, tá?
o executivo vai administrar a cidade, os interesses públicos e os serviços públicos, enquanto que o legislativo, a Câmara Municipal, vai fiscalizar o trabalho que é realizado pela prefeitura e também vai discutir e votar projetos de lei municipais, né? Muito bem. O artigo 3º, ele fala que foi mantido, então, o território do município e os limites do município de São Francisco de Paula só podem ser alterados seguindo a legislação estadual e observando limites em lei complementar. Então, para alterar os limites do município, tem que observar a legislação estadual e os limites estabelecidos em lei complementar. Essa é a primeira informação. Está no quadro aí para vocês também, né? E aí o parágrafo 1º nos traz que o território do município pode se dividir em distritos e dentro de um distrito pode ter um subdistrito. E também as circunscrições urbanas, classificando-se em cidade, vilas e bairros na forma da legislação pertinente, que é a legislação municipal. E o parágrafo 2º do artigo 3º nos traz que a delimitação do perímetro urbano, a parte do território de São Francisco de Paula, que é considerada perímetro urbano, ela é delimitada por uma lei municipal, observada a legislação pertinente, tá? É muito comum quando a gente está passando em estradas, a gente vê placas, né? Perímetro urbano de tal município. Para fixar esse perímetro urbano do município, isso é feito por uma lei municipal. E aqui nós temos mais uma questão que pode aparecer na tua prova. Para alteração dos limites do município, o que é necessário? Limites do município, legislação estadual, observar a legislação estadual e os limites fixados em lei complementar. Quando for delimitar o perímetro urbano, basta uma lei municipal, claro que observe que seja de acordo com a demais legislação. Tá? Muito bem. Símbolos do município estabelecidos em outra lei não cai na nossa prova, não precisa se preocupar com os símbolos do município. Artigo 5º, a autonomia do município se expressa, 4 formas de expressar a autonomia do município. Tá? Primeira delas, eleição direta dos vereadores. O que significa essa autonomia do município? Significa que São Francisco de Paula, assim como qualquer município, não está subordinado ao Estado nem ao governo federal. Os entes são autônomos, os municípios são autônomos em relação ao Estado e em relação ao governo federal. E por que o município de São Francisco de Paula é autônomo? Porque a população do município elege os seus vereadores, elege o prefeito e vice-prefeito, porque existe uma administração própria do interesse local, que é executada pela prefeitura e também pela adoção de legislação própria. Existe lei municipal no município de São Francisco de Paula, como essa que a gente está estudando, a lei orgânica. Tá? Por esses 4 motivos, é possível afirmar que São Francisco de Paula é um município autônomo. Vejam, são 4 formas. O que a banca pode fazer na prova? Colocar uma 5ª forma e perguntar qual que não é uma expressão da autonomia do município. Aí a banca inventa lá uma outra situação, por isso tem que saber essas 4. Tá? Já foi cobrado em prova sobre lei orgânica dessa forma, por isso o destaque. Por isso também coloquei um quadrinho na apostila, né, abaixo do artigo 5º, destacando então esses 4 elementos. Tá? Vamos seguindo, pessoal, artigo 6º, nós temos as disposições gerais agora. Na zona urbana do município, os projetos de edificação, eles somente vão poder ser aprovados se eles comprovadamente não interferirem na insolação dos terrenos adjacentes. Então, é realizado um estudo pela prefeitura para poder autorizar, aprovar os projetos, né? Essas regras que estão lá no Código de Obras e no plano diretor do município. Tá? O artigo 7º nos traz que os projetos industriais só terão sua implantação aprovada após comprovação que os dejetos resultantes dos seus processos são efetivamente tratados de forma a não piorar a qualidade do meio receptor do despejo, ou seja, uma preocupação com o meio ambiente. Para se aprovar um projeto industrial, tem que ver como é que é o tratamento que é dado aos resíduos para garantir que isso não vá degradar o meio ambiente. E o artigo 8º nos traz que é facultado ao município regulamentar a classificação, embalagem, transporte, processamento e destinação de resíduos sólidos oriundos de atividade industrial, comercial, doméstica, social e hospitalar. Tá? O artigo 9º foi revogado e todos os artigos que foram revogados não nos interessam. Tá? Eu só deixei eles na lei
porque senão vocês iam estranhar, vocês iam olhar um artigo pulando para outro número e não iam entender, iam achar que fosse um erro da apostila de repente. Então eu deixei todos revogados com essa informação, tá? Mas quando aparece um artigo revogado, vocês não precisam se preocupar, não precisam ir atrás dele. Artigo 10. As águas originadas dos esgotos cloacais ou de quaisquer origens não poderão ser lançadas em mananciais hídricos sem antes passarem por um prévio tratamento, aprovado pelos órgãos de controle ambiental e de saúde, que são órgãos da prefeitura aqui de São Francisco de Paula, tá? Artigo 11 e 12 foram revogados, então eles não nos interessam. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 2, que trata da competência. Temos as competências legislativa, fazer leis, Câmara de Vereadores, e administrativa, Prefeitura, Poder Executivo, tá? Essas competências estabelecidas na Constituição estadual e federal vão ser exercidas na forma disciplinadas nas leis aqui do município, tá? O artigo 14 nos traz que a prestação de serviços públicos se dará pela administração direta, indireta, por delegações, convênios, consórcios e fundações, tá? Porque nós temos uma administração direta do município e essa estrutura que a gente chama de administração direta do município aqui de São Francisco de Paula é uma estrutura que vai ter lá a prefeitura, né, o prefeito e as secretarias municipais. Tem diversas secretarias, tá? Isso é o que a gente chama de administração direta do município. Além de administração direta, pode haver administração indireta, que também são órgãos ou entidades do município, mas aí nós teremos aqui autarquias, fundações e até mesmo empresas estatais poderiam haver, tá? Uma empresa estatal é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que pertença ao município, muito embora seja raro municípios terem empresas estatais, mas podem ter, tá? E aí nós temos então que a prestação de serviços públicos pode ser feita por essa estrutura aqui do município, seja administração direta, seja administração indireta, e também pode ser por meio de convênios. Um convênio, então, que o município faz com outro município para prestarem juntos algum serviço. Um consórcio entre municípios da região é muito comum, por exemplo, na área da saúde, terem consórcios intermunicipais de saúde, tá? E também nós temos por delegações, que é aquele momento em que se faz uma concessão do serviço público para a iniciativa privada, né? Ele pode abrir uma licitação para concessão. Por exemplo, transporte coletivo. A maioria esmagadora dos municípios aqui do estado tem uma concessão para uma empresa privada. E aí o ônibus que circula na cidade, cobra a tarifa dos usuários, ele pertence a uma empresa privada que ganhou uma licitação e tem a concessão daquele serviço público. Também é autorizado quando fala em delegações ali no artigo 14, tá? E aí o artigo 15 fala sobre os convênios que o município pode celebrar, que pode ser com a União, que seria o governo federal, com o Estado do Rio Grande do Sul, ou com municípios, para dar execução às suas leis, serviços e decisões, bem como para executar encargos análogos dessas esferas, tá? Convênios que podem visar a realização de obras, ou até mesmo exploração de serviços públicos de interesse comum, como é muito usual se fazer na área da saúde, tá? Muito bem. Temos no artigo 16, que fica a cargo do município a elaboração de projetos técnicos para liberação de corte de madeira para consumo na propriedade também. Então, o município vai se encarregar de elaborar os projetos técnicos necessários para a liberação de corte de madeira em consumo na própria propriedade. O artigo 17 não nos interessa, foi revogado. E o artigo 18 ele traz uma lista de competências do município. Pessoal, tem caído muito em provas de lei orgânica as competências do município. É essencial que vocês conheçam as competências do município de São Francisco de Paula. Como que as bancas têm trabalhado com isso em prova? Elas têm misturado as competências do município, que estão aqui no artigo 18, elas vão lá e misturam essas competências com competências previstas na Constituição Federal para a União ou para os estados. E aí vai te perguntar qual que é ou qual que não é competência do município. Então, a melhor forma de se preparar é conhecer todos os incisos do artigo 18, conhecer cada uma das competências aqui do município
de São Francisco de Paula. Temos ali se organizar administrativamente, observando a legislação federal e estadual, elaborar as suas próprias leis, porque elas são elaboradas pela Câmara de Vereadores. Às vezes o prefeito manda o projeto de lei, às vezes a própria Câmara de Vereadores que inicia o projeto de lei, e às vezes até a população pode encaminhar, como a gente vai ver, com um abaixo-assinado de 5% do eleitorado. Tá? Então o município elabora suas leis, o município administra os seus bens, vai adquirir e alienar os bens, vai aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. O município vai desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. O município tem o poder de desapropriar, tirar a propriedade de alguém. Claro que vai ser mediante uma indenização justa e prévia para esta pessoa, mas ele pode necessitar de uma propriedade privada para abrir uma rua, por exemplo, para passar um trilho de um trem, para construir uma escola, um hospital, um posto de saúde, seja o que for. Se for algo de interesse coletivo, de interesse público, o município pode desapropriar. Claro que tem todo um procedimento a ser seguido para isso, né? Mas é competência do município desapropriar. Também conceder e permitir os serviços públicos locais, como por exemplo o transporte coletivo, ele pode conceder para a iniciativa privada, abrir uma licitação. Organizar os quadros e estabelecer o regime dos servidores, inclusive nós temos, né, o regime jurídico dos servidores aqui do município de São Francisco de Paula. Elaborar o plano diretor, estabelecendo as normas para edificações, loteações, zoneamento. Também estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. Também cabe ao município disciplinar a localização de substâncias que sejam potencialmente perigosas e estejam nas áreas urbanas do município, conceder e permitir serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e paradas. Também vai regulamentar a utilização das ruas, dos logradouros públicos e sinalizar faixas de rolamento e zonas de silêncio, construindo, se necessário, obstáculos redutor de velocidade, devidamente sinalizados, no perímetro urbano, na sede e também das vilas. Também o município vai regulamentar o tráfego e trânsito nas vias públicas, atendidas às necessidades de locomoção das pessoas com deficiência, vai disciplinar serviços de carga e descarga, vai fixar a tonelagem máxima permitida que pode circular nas ruas do município, vai estabelecer servidões administrativas que sejam necessárias aos seus serviços. Tá? Uma servidão é uma passagem que se faz em uma propriedade particular, quando seja necessário para ali passar, por exemplo, um encanamento de água. Se faz uma servidão subterrânea, se for o caso. Tá? Só para dar um exemplo, tem várias espécies de servidões. Né? Também, regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores. Tá? Elevador é competência municipal. Tá? Então, quando tu vê aquela plaquinha, quando tu vai entrar no elevador que diz, né, antes de entrar ou sair, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar, lei municipal número tal. Cada município tem uma lei que trata dos elevadores dessas regras, né? E geralmente os municípios colocam na sua lei municipal essa frase, que deve constar em todo elevador, que antes de entrar e sair, verifique se ele está parado. Contei isso só para vocês não esquecerem, então, que elevadores é competência do município. Tá? Também, disciplinar a limpeza dos logradouros públicos e remoção do lixo domiciliar e dispor sobre a prevenção de incêndio. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros. Cassar alvarás de licença que se tornarem danosos à saúde, higiene, bem-estar público e aos bons costumes. Cabe ao município fixar os feriados municipais, porque nós temos feriados federais, que valem em todo o país, feriados estaduais, que valem em todos os municípios aqui do estado, e cada município tem os seus feriados municipais. Então, claro, quem fixa os feriados municipais de São Francisco de Paula é o próprio município. Tá? Também, legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, tudo que envolve, então, serviço funerário e cemitérios é competência do município. E interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade, se tem uma edificação que pode estar prestes a tombar e causar uma lesão a quem estiver passando ou a quem estiver dentro mesmo, ela pode ser interditada pela prefeitura. Tá? Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em locais públicos.
Regulamentar e fiscalizar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral. E legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. Tá? Então essas são as competências do município, tem aparecido bastante em prova, é um dos artigos que vocês devem reler várias vezes até a prova, para quando chegar lá e aparecer a questão, vocês lembrarem quais são as competências do município, e se tiver lá na questão alguma que a gente não tenha comentado aqui, vocês vão perceber que ela é a que está errada, que não é competência do município. Aí o artigo 18A traz outras competências que são do município, mas essas o município desenvolve junto com a União, junto com o governo federal e junto com o Estado. Aí nós temos aqueles serviços que a gente sabe que são prestados por todos, né? Saúde, meio ambiente, assistência pública, educação, ensino, cultura, estímulo à prática desportiva, proteção de patrimônio histórico, paisagístico ou cultural. Todos esses assuntos são competências dos três, tá? Esses que estão no 18A é muito pouco cobrado em prova, tá? E o artigo 18B, esse é importantíssimo para a tua prova, e aqui nós temos mais uma provável questão da prova sobre a lei orgânica. O artigo 18B, ele traz 3 proibições ao município. E aí nós temos que conhecê-las, tá? É vedado, é proibido ao município, primeiro, se envolver com religião, de nenhuma forma, não pode nem instituir religiões, nem impedir o funcionamento de entidades religiosas, tá? É isso que nós temos na primeira vedação. É vedado ao município de São Francisco de Paula estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los e embaraçar-lhes o funcionamento, atrapalhar o funcionamento, ou manter com eles ou seus dependentes, ou seus representantes, desculpem, relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público, porque às vezes se faz uma parceria para ajudar a comunidade, uma questão assistencial, e isso até pode ser permitido, tá? O que não pode é a prefeitura criar igrejas ou outras religiões, enfim, ou impedir o funcionamento delas, tá? Segundo, não pode o município recusar fé aos documentos públicos, tá? Porque os documentos públicos têm fé pública, então eles têm de ser aceitos ao município, não podem ser recusados pelo município. E terceiro, importantíssimo, não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, não pode o município colocar no edital do concurso que só pode fazer o concurso quem é natural de São Francisco de Paula, ou quem tem residência há pelo menos 2 anos no município. O município não pode tratar diferentemente as pessoas. Os brasileiros, todos devem ser tratados da mesma forma. Não importa se são do município, se são da região, se são do estado ou são de outro estado, não interessa. Todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma. Não pode o município criar essas distinções ou preferências entre os brasileiros, tá? É isso que nós temos, primeira parte, primeiro vídeo aqui do nosso estudo sobre a lei orgânica, e no próximo vídeo eu volto, já vamos para o 3º capítulo da lei orgânica, vamos conversar tudo o que temos para falar no próximo vídeo sobre o poder legislativo, o trabalho que é desempenhado, então, pela Câmara Municipal, aí do município de São Francisco de Paula. Dá um clique que eu já volto. Até logo.